Paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui conectados, para levar até a si a palavra do Senhor, não é? Essa palavra de Deus que é maravilhosa, como eu sempre tenho dito. Essa palavra que é o nosso alimento, essa palavra que nos qualifica, essa palavra que traz em si todo o arsenal necessário para que nós possamos viver a vida cristã. Uma vida de sucesso depende da nossa comunhão, depende do nível de intimidade que nós temos com Deus da palavra e juntamente com a sua palavra. Quando nós temos intimidade com Deus através da oração, através da palavra dele, então Deus nos revela os seus segredos. Deus passa a nós, os segredos do reino de Deus, para que nós possamos viver uma vida sólida, uma vida cristã sólida, fundamentada na fé e na doutrina dos apóstolos, Aquilo que os apóstolos ensinaram, aqueles que eles receberam da parte de Deus, Deus, por sua vez, nos fundamenta nesta doutrina. Glória a Deus. Hoje eu quero falar a respeito da falta de conhecimento, O que a falta de conhecimento traz nos homens, Muitas das vezes nós acabamos por viver uma vida cheia de ignorância, Cheia de ignorância, porque nós realmente não sabemos quem nós somos em Deus, qual seja a nossa posição em Cristo Jesus. Uma dessas primeiras verdades que você precisa saber é que Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Todos nós somos filhos de Deus. Então, Deus não é padrasto, não. Deus, Ele é nosso Pai. Deus, Ele é o nosso Redentor. Aquele que nos amou, como prova desse amor, Ele enviou a Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele morresse não pudesse perecer, mas que pudesse ter a vida eterna. E essa vida eterna se revela em Cristo Jesus quando ele vem sobre a terra. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Sem ele nada do que foi feito deveria ter sido feito. Quem? Jesus Cristo. Esse verbo, o Logos, que é a palavra que estava no princípio com Deus, veio sobre a terra. Ele veio e se fez homem. Ele veio, experimentou a nossa vida e ele viveu essa vida, voltada à obediência dos princípios do Pai. Jesus sabia quem ele era. Por isso que você vai observar nas Escrituras que nenhum homem conseguia reprovar Jesus. Quando você sabe quem você é, quando você sabe aquele que te chamou, nenhum homem pode parar você. Ninguém pode parar você sobre a terra quando você realmente sabe e conhece o Deus que você serve. Independentemente das circunstâncias que você possa estar a passar, você precisa entender e saber de que Deus, Ele não é homem. Aleluia. Deus não é homem. Por que eu digo que Deus não é homem? Porque os homens mentem, porque os homens falham, os homens são imperfeitos, os homens são homens que trazem dentro de si certezas e decisões incertas, mas Deus não. Deus, Ele faz tudo perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler o texto bíblico que se encontra aqui no livro de Mateus, Mateus capítulo 22, versículo 29, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aleluia. Você vai observar aqui que Jesus Cristo se encontra no auge do seu ministério. Jesus está agora caminhando em linha, em direção para o cumprimento do seu propósito. Jesus cumpriu o propósito de Deus, Assim como ele dizia lá, que Deus me enviou com o objetivo de quê? De curar os cegos, libertar os cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor, porque a unção, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Estava sobre quem? Sobre Cristo. Ele lê o texto que estava no livro de Isaías e ele diz que essa profecia se cumpriu hoje nos vossos ouvidos. Então Jesus começa a caminhar sobre a terra, pregando o evangelho do reino, curando a muitos. Ele diz que muitos dos milagres que Jesus fizera
Se fosse escrito, não caberiam em em nenhum outro livro do universo. Mas estas coisas foram escritas para que nós pudéssemos saber que Jesus Cristo é o Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, inicialmente se inicia um debate. Um debate se inicia para porem à prova a Jesus Cristo, não é? Para porem à prova a Jesus Cristo. Esse debate é iniciado com um propósito, com um fim, com a finalidade de reprovarem a Jesus. Então, os fariseus enviaram os seus discípulos para interrogarem a Jesus, para que em uma dessas perguntas, se Jesus Cristo desse uma resposta não é errada, uma resposta que não convinha para eles, que Jesus Cristo automaticamente poderia ser reprovado. Mas Jesus, enquanto esteve sobre a terra, enquanto Jesus Cristo permeou sobre a terra, a Bíblia diz que Jesus não falava nada de si mesmo, mas aquilo que ouvia do Pai, aquilo ele falava. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus te envia numa missão, num propósito, quando Deus te levanta na terra para proclamar a sua palavra, aquilo que você ouvir do Pai, aquilo você poderá falar. Mas nesse contexto eu quero abrir entre aspas para falar a respeito de Jesus. Jesus Cristo agora está sendo interrogado pelos fariseus, para que Jesus pudesse ser apanhado em algum propósito, em alguma questão errada. A Bíblia diz que Jesus, enquanto esteve sobre a terra, ele foi 100% homem e 100% Deus. Imagina, eles estavam tentando discutir com o próprio conhecimento, porque Jesus não era um conhecimento, Jesus era o próprio conhecimento revelado para os homens em pessoa. Jesus era o próprio conhecimento de Deus revelado para os homens. Imagina alguém que a Bíblia diz no livro de João 1, de que sem ele nada do que foi feito se fez. Se você observar a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 30, 31, 32, você dizer que quando delimitavas o horizonte, quando formavas a terra, eu estava contigo no princípio. Quem? A sabedoria, a palavra, o Logos, que é Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 39, 139, versículo 1 em diante, aí fala da onisciência, da onipotência de Deus, como aquele que sabe tudo. Aleluia. Deus é aquele que sabe tudo. E qual era a chance de eles conhecerem, qual era a chance deles reprovarem a Jesus? Zero. Não tinham como reprovarem a Jesus, porque aquele que havia lhe aprovado, já tinha lhe aprovado. Imagina, quando Deus te aprova, nenhum homem pode mais reprovar você. Aleluia. Porque se vive agora tempos em que os homens estão lutando para obter reconhecimento e aquilo da parte dos homens. Você precisa receber a primeira aprovação da parte de Deus. Quando Deus te aprova, quando Ele te aprova para uma certa missão, para um certo propósito, você precisa fazer o quê? Caminhar em linha com a direção desse propósito. Porque aquilo que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Glória a Deus. Aleluia. 139, do livro de Salmos, versículo 4, diz assim: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Aleluia, glória a Deus. Então você vai observar que essas pessoas estavam querendo pôr Jesus à prova, não é? Estavam querendo experimentar Jesus para apanhá-lo em alguma coisa, para que eles pudessem dizer: esse Cristo está reprovado, não é ele que vai remir a Israel, não é ele o Messias. Eles estavam querendo saber se ele era o Messias, mas Jesus disse: se eu vos dissesse, ainda que eu vos dissesse, vocês não deveriam acreditar, não é? Porque é isso, a religiosidade formata homens, não é? Formata homens para qualquer tipo de circunstância. Ainda que apareça a verdade, eles não poderão crer, não é? Porque estavam a dizer: você não é o Messias, você não é aquele que vai remir a Israel.
não é? Mas em tudo isso, Jesus não ficou paralisado em direção ao propósito. Jesus não desistiu. Jesus continua esclarecendo a eles em todas as suas inquietações. Você vai observar que no capítulo 22 há dois factos muito importantes, não é? O primeiro facto que acontece neste capítulo do livro de Mateus, capítulo 22, é que a primeira parte, Jesus vai ser experimentado pelos fariseus a respeito do tributo, a respeito do imposto. E a segunda parte é dividida pela parte dos saduceus, que vão vir falar a respeito da ressurreição. Então, diz assim a palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 15 em diante. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com qualquer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e o deixando foram. Aleluias, glória a Deus. Você vai observar que eles trouxeram uma questão que eles humanamente pensavam: agora vamos apanhá-lo, agora vamos ver se ele sabe, agora vamos ver se esse Jesus sabe mesmo. Eles enviaram uma certa comitiva, a comitiva dos herodianos, né? Os discípulos, aqueles que seguiam a Herodes, não é? Enviaram também os fariseus, alguns discípulos dos fariseus, não é? Então esses discípulos vieram com a inquietação que, segundo eles, essa problemática era muito difícil de ser respondida. Aleluia! Então Jesus perguntou-lhes: Mostra-me uma moeda. Então lhe entregaram um denário. Esse denário era uma moeda, era um dinheiro que se usava antigamente, não é? Nas antigas civilizações, não é? E exatamente aqui onde nós estamos, em Israel e em Jerusalém. Você vai observar que Jesus pega aquela moeda e mostra para eles: de quem é essa efígie? Esse rosto aqui, essa insígnia, esse símbolo que está nessa moeda, é de quem? É de Herodes. Então ele disse-lhes: Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Ou seja, você precisa saber separar. Você precisa saber separar entre as coisas de Deus, entre as coisas dos homens. Não é porque você é cristão, não vai cumprir com as obrigações do mundo em que você está a viver, com os deveres. Você deve cumprir esses deveres. Por isso que a Bíblia diz que obedecei às autoridades, honrai as autoridades. Nós precisamos cooperar com o bem do lugar aonde nós estamos, cooperar com as autoridades da terra para o nosso próprio bem. Por isso a Bíblia vai dizer que temos que orar por todos os homens. Aleluia! Pois quando nós honramos, quando nós oramos por esses homens, quando nós amamos, a Bíblia diz que quando vocês amarem, nisto vos conhecerão que vocês são os meus discípulos. Aleluia! Discípulos do amor. Glória a Deus. Então a falta de conhecimento forma homens ignorantes. Primeira coisa, a falta de conhecimento gera homens sem conhecimento. E quando você não tem conhecimento da parte de Deus, e quando você não tem o conhecimento de quem Deus é, você vai ser um menino levado a qualquer vento de circunstância, a qualquer vento de doutrina. É aquilo, segue essa onda. Não, essa onda dos profetas que está a bater, vão seguir essa onda. Não, a Bíblia diz
diz no livro de Oséias que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Você precisa adquirir o conhecimento do Filho de Deus. Você precisa adquirir o conhecimento de quem Deus é. Você não pode conhecer a Deus somente pela informação. Você não pode conhecer a Deus somente pela informação de ouvir falar. Você precisa ouvir falar e experimentar Deus. Quando você tem o conhecimento de Deus, de ouvir falar, você se torna um crente, como é que eu vou dizer? Um crente superficialista. Mas quando você experimenta Deus, quando você com os teus olhos vê a Deus, você vai se tornar como Jó. Jó era este homem que pensava que tinha o conhecimento de quem Deus era. Ele fez tudo certinho, todas as coisas certas, mas Deus lhe disse em certa vez: quem é esse que tenta ofuscar o meu conhecimento? Você pensa que me conhece, Jó? Onde estava você quando eu estava fazendo a terra? Quando delimitei os limites do mar? Onde estavas tu quando chamei o sol e chamei todas as estrelas pelo nome? Onde estavas tu, ó Jó? E ele não conseguiu dar a resposta a Deus. E ele disse: Senhor, coisas maravilhosas demais falaram o meu coração. Em outras palavras, Jó estava a dizer que eu falei coisas à toa, coisas que eu próprio não conheço. E ele disse: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Quando você permanece na ignorância da falta de conhecimento de quem Deus é, você pensa que sabe. Nós vivemos em um tempo onde os crentes pensam que sabem, onde os crentes pensam que conhecem, só porque leu 2 livros que baixou no Google. Não, Deus é assim. Não, os dons do Espírito Santo não existem. Não, é assim, é aquilo. É, sim, as pessoas pensam que só porque leram alguma informação a respeito de Deus, eles pensam que sabem quem Deus é. Não, meu filho, está reprovado. Deus não é assim. Você está a dizer: você precisa me conhecer. Você precisa rasgar o teu coração. Você precisa rasgar, não simplesmente as tuas vestes, mas você precisa ir nas profundezas. É isso que quer dizer rasgar o coração, não é? Deus disse: não quero que vocês rasguem simplesmente as vossas vestes. Aleluia. Ou seja, Deus estava dizendo que vocês precisam ter de mim não apenas um conhecimento superficial, o que se vê. Você precisa ir a fundo, ter o conhecimento profundo de quem eu sou, e eu irei me revelar a vocês. Glória a Deus. Então a primeira problemática estava resolvida e eles foram. O grupo dos fariseus que queriam experimentar a Jesus a respeito do tributo. Então chega-se a este grupo dos saduceus e vieram e disseram: eles queriam saber, não é, a respeito da ressurreição. E eles disseram: Senhor, sabemos que a lei de Moisés diz que quando um homem morre, não é, sem que este mesmo homem tenha gerado, não é, descendentes, não é, e morrer sem deixar a descendência, era necessário que o mesmo irmão desse homem pudesse casar com a esposa do seu irmão e gerar descendência a eles. Então os saduceus disseram para Jesus: havia um certo homem, não é, uma certa mulher, e aquela mulher, o primeiro marido casou com ela, o primeiro marido morreu, não deixou filhos. Então o irmão também casou e não deixou filho, morreu. O terceiro irmão ficou com essa mulher e também não deixou filho, até se completaram 7, e por fim morreu também a mulher. Então eles disseram: na ressurreição, de quem será esta mulher? Eles estavam querendo apanhar Jesus nessa questão, e eles queriam conhecer de que quem realmente, como Jesus poderia responder essa questão. Quer dizer, para eles
essa problemática era muito difícil de ser respondida. Essa problemática não, quer dizer, era uma problemática que trazia a Jesus, que poderia trazer a Jesus, segundo eles, uma dor de cabeça. É como se eles dissessem: agora vamos lhe apanhar, agora vamos ver quem ele é, agora vamos ver o que ele vai fazer. E a Bíblia declara: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aleluia. Verso 30 do capítulo 22 do livro de Mateus: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E não é Deus de mortos, e sim dos vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Aleluia! Jesus deixou todos perplexos, porque ele disse: eu sou. Jesus, quando Deus se revelava a eles, não dizia que eu era o Deus de Abraão, mas Abraão já estava morto, segundo os homens. Mas segundo Deus, Abraão estava vivo. Eles eram pessoas ignorantes que pensavam que conheciam a Deus. Então, é o que nós temos contemplado hoje. As pessoas estão traçando doutrinas, ensinamentos de homens, padrões, tradições dos homens é como se fossem essas tradições, estão querendo provar que estes homens sabem quem Deus é, mas não é assim. Nós não conhecemos a Deus. Nós precisamos buscar a face de Deus, precisamos mergulhar nas Escrituras. Como você pode conhecer a Deus? Você pode conhecer a Deus quando você mergulha nas Escrituras, quando você se tranca num quarto para orar, para buscar a face de Deus, para se santificar. Então ali Deus vai se manifestar a você. Ele diz que: e me buscareis, e eu me revelarei a vocês quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós temos vivido em tempos onde muitos cristãos estão sofrendo por falta do conhecimento. A falta de conhecimento gera crentes preguiçosos, crentes coitadinhos, crentes escravizados por diabo, crentes que qualquer dor de cabeça quer procurar caminhos que Deus não orienta. Mas a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não importa quanto tempo você está enfermo, mas eu quero te dizer que há uma cura que está liberada para você. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus sobre o madeiro derramou seu sangue para poder libertar você. Você não precisa mais adorar a outros deuses. Lança fora, lança fora. Não comungues com os heteus, com os jebuseus, com os amoreus, com os amonitas. Você precisa, com os fariseus, com os perizeus, você precisa lançar fora de si todas essas coisas e se aproximar para perto de Deus, porque Deus que tem o conhecimento necessário que pode te direcionar nesta terra. A falta de conhecimento, eu disse, gera homens ignorantes, geram homens descompromissados com a palavra de Deus, porque quando você conhece, então você se torna conhecido dele. Aleluia, glória a Deus. Então precisamos conhecer quem Deus é. Nós precisamos ter fome de quem Deus é. Nós precisamos estar sedentos, famintos por Deus. Precisamos mergulhar nas profundezas de Deus. Nós precisamos buscar a face de Deus enquanto temos tempo. Então precisamos, aleluia, apregoar a Cristo, buscar a face de Deus, dizer para as pessoas: você conhece Deus? Talvez você é uma dessas pessoas que conhece Deus só de ouvir falar, mas eu quero te dizer que há um nível em Deus onde você não conhece a Deus só de ouvir falar, mas onde você experimenta Deus. Homens que quando falam movem os céus a seu favor. Estes são homens que são conhecidos deles. Eu faço como Paulo disse: esqueço-me as coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo do prêmio da
da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu libero sobre a tua vida a graça de Deus. Eu libero sobre a tua vida a cura. Eu libero sobre a tua vida a regeneração. Eu libero sobre a tua vida o toque de Deus. Aleluia. Que o Eterno te encontre aonde você esteja agora sofrendo. Talvez você esteja como aquela mulher, lecromassui pra calabandaia, marque outro aquele ante, lecroste que ante lecromacataia, leicotorobias tekeli antromi entre clecotobre ande lecoto, rakia plosotoroma cataramanaia, leicotorobandaga sobre quelebanaya. Talvez seja você como aquela mulher que padeceu 12 anos enferma e ela havia gastado com os médicos tudo quanto ela tinha. Talvez seja você. Eu não sei quanto tempo você está incomodado e enfermo, mas eu quero liberar essa cura da parte de Deus para a tua vida. Receba a cura de Deus agora, em o nome de Jesus Cristo. Seja tocado, curado e restaurado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Oh glória a Deus! Então eles não sabiam que o Messias estava no meio deles. Glória a Deus! Há uma necessidade muito enorme, glória a Deus, de conhecermos a Jesus. Conhecer, ou seja, apresentarmos a Cristo para as pessoas, porque Cristo é alento nas tempestades, força para o cansado, abrigo para que não tem, pão para os famintos, água para os sedentos, luz para os que estão em trevas, perdão para os pecadores, caminho no deserto, cura para os enfermos, salvação para as nações, esperança para os desesperançados, vida para os mortos, refrigério na hora da dor, bálsamos para os feridos, justiça de Deus, paz para os perturbados, médico dos médicos, doutor dos doutores, resposta para os injustiçados, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Salvador do mundo, arquiteto da paz, pedra angular, sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, subiu na cruz para que nós subíssemos para o céu da eterna glória, estrela da manhã e lírio dos vales. Glória a Deus. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o Messias enviado, Ele é o Salvador do universo, Ele é a rocha firme da nossa fé, aquele que experimentou a morte por mim e por você. Naquele dia diremos: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pois o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus que você precisa. Você não precisa de fórmulas, de técnicas, de melhorar a performance. Você precisa de Cristo. Se jogue no chão, tranca a porta, entre lá, clame para que Cristo se revele a você. Aleluia, para que Ele venha ao teu encontro. Então nós precisamos apresentar a Jesus no mundo. Glória a Deus. Oh, glória, dizia Vitor Azevedo, Jesus é irresistível quando Ele é bem apresentado. Jesus Cristo se torna irresistível quando nós, os crentes, quando nós, a igreja, o representamos para o mundo. Que nós não possamos permanecer ignorantes a respeito do conhecimento de quem Jesus é, assim como permaneceram aqueles fariseus, saduceus e outros. Enquanto uns procuravam reprovar a Jesus, uns estavam aprendendo. Aleluia. Labra Xandarakosebe Lico Ei Calamanácia. Enquanto os fariseus procuravam, glória a Deus, procuravam eles
experimentar, provar, reprovar Jesus. Mas pergunta para Pedro, pergunta para Filipe, pergunta para Timóteo, pergunta para a mulher prostituta que Jesus perdoou. Enquanto uns vinham para apedrejar, mas não sabiam eles. E Jesus disse, vai em paz, filha, nem mesmo eu te condeno, mas vai e não peques mais. Pergunta para essa mulher, enquanto uns procuravam reprovar a Jesus, enquanto, aleluia, uns estavam recebendo vida. Glória a Deus, isso é profundo. Uns procuravam reprovar, uns estavam recebendo vida. Glória a Deus. Pergunta para aquele endemoniado gadareno, quem é Jesus? Vai dizer, Jesus é tudo que eu tenho. Jesus é tudo. Eu não quero voltar para minha família. Mas quando ele foi restaurado, ele voltou para cá. Jesus disse, vai, testemunha o que Deus fez por você. Nós precisamos apresentar a Jesus. Quando aquele gadareno, quando os outros homens foram, foi ele que me livrou, que me libertou e me deu vida. Jesus é a vida que nós precisamos neste tempo. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe hoje e para sempre. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Fique na paz. Glória a Deus.